A gente vai colocar aqui agora na nossa conversa de hoje, Dr. Fernando Barbosa Dias, advogado, ele é sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Tudo bem, Dr. Fernando? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde. Também aproveito já para dar meu boa tarde ao Tony, ao Henrique, ao Walter e também para todos os nossos ouvintes e para a equipe que participa da criação e realização do programa. Obrigado, doutor Fernando. Vamos falar sobre o seguinte: o presidente Lula afirmou na semana passada que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser sigilosos e como forma de ajudar a diminuir, nas palavras do presidente, a animosidade contra a Suprema Corte. A declaração de Lula ocorreu dias após o ministro Cristiano Zanin, indicado por ele, ser criticado por aliados e apoiadores do governo por votar contra pautas consideradas progressistas. Bom, vamos aos argumentos do presidente Lula para defender o voto secreto no Supremo Tribunal Federal. A princípio, ele disse, doutor Fernando, que como é que vai fazer aí o ministro para andar na rua depois e proferir um voto ali com um monte de gente discordando, né? Esse argumento não funciona, né? Como é que você avalia? Não funciona porque eles nem andam na rua, né? Não pegam metrô nem nada. Então, acho que não começa não funcionando por aí, né? Só andam no exterior. Aqui, difícil, você não vê eles na Avenida Paulista. Alguns deles, vai, não vamos ser tão críticos e ácidos assim. Não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar, vai. Mas o que o Lula falou, eu até revi o vídeo um pouco antes da nossa conversa, ele é um pouco como um comunicador, assim, um pouco como um comunicador recente, ele tenta falar algo, mas ele não deixa muito aberto o que ele vai falar e ele aí deixa aberto a ideia, né? O que ele tentou falar é que as pessoas não têm que saber os votos dos ministros. E aí ficou traduzido em votos sigilosos, né? Para quem quis explorar o assunto como votos sigilosos. E aí a gente vem num assunto que que é bem bastante polêmico, que é realmente a mega publicização dos julgamentos judiciais em geral. Mas o STF e o STJ, porque são as cúpulas do Judiciário Nacional, que é um tema que é importante, que não deixa de ser importante, Mauro, mas que não tem, ao mesmo tempo, não deixa de ser importante a sociedade saber o que está sendo julgado. Eu acho que a gente não encontrou o equilíbrio ainda para esse assunto. Essa é a grande questão. Né? Se o Lula quer defender, se ele acha que o caminho para isso é o voto sigiloso, ninguém sabe o que está sendo julgado, não acho que talvez seja isso que ele defenderia, escreveria, se ele tivesse que escrever e assinar. Mas acho que a gente não conseguiu ainda encontrar o meio termo entre qual que é a publicidade ideal e qual que é a publicidade excessiva dos julgamentos. Acho que ele falou isso da boca dele, essa vontade do voto secreto dos ministros, ou ele foi brifado, ele foi orientado? Não, ele não falou voto sigiloso, não, pelo vídeo que eu vi do YouTube, não. Linhas, né? Ele deixou nas... Ele deixa meio aberto, né? Eu acho que o cidadão não tem que saber os votos. Sim. A parte vai continuar sabendo, obviamente, né? Ele não está dizendo que o cidadão que é parte do processo não vai saber. Então ficou meio dúbio. Quem vai defender o Lula vai dizer que ele não disse que é o voto sigiloso. Quem é contra vai dizer que ele disse isso sim. Um pouco como outros presidentes que a gente viu recente, talvez as ideias, com medo até de se tomar posições, elas ficam muito abertas. E aí ficam campos para interpretação. Bom, de qualquer forma, tudo isso vai, se for pensar em voto secreto, isso vai contra a nossa Constituição cidadã, que fala sempre em transparência, em publicizar as coisas. Sim, o artigo 93, inciso 9, né, fala que todos os julgamentos serão públicos. Quando ele diz que o julgamento será público, é que isso é parte de você tentar controlar a jurisdição, é para as pessoas saberem o que são os julgamentos e poder saber se eles estão de acordo com a lei ou não. Isso é algo que vem desde a Revolução Francesa, no mínimo, se a gente não for puxar um pouco mais para trás. Então, o que a Constituição diz não vai ser mudado. Isso não vai ser mudado. A questão é qual que é o nível de publicização que a gente precisa para essas cortes. O julgamento precisa sair na TV Justiça? Precisa ter uma TV Justiça colocando o julgamento ao vivo?
precisa ter uma câmera dentro dos tribunais. Em outros países não tem câmera dentro do tribunal. Não tem. Os julgamentos não são televisionados pelo YouTube ou numa TV aberta. Acho que se a gente for ter uma discussão razoável e séria, essa que seria. O voto sigiloso, obviamente que não. E a sua percepção, doutor Fernando, sobre a opinião dos juristas em relação a esse assunto? Aqueles que entenderam que ele falou em voto secreto e aqueles que entenderam o contrário. Aí eu adoro os comentaristas dos jornalistas, né? Porque daí eles já pegam o teor das coisas, não precisa eu, advogado, dizer. Os juristas mais ligados ao PT disseram que ele não disse isso. Os juristas menos ligados ao PT disseram que ele disse aquilo. Então, é assim, eu acho que tem realmente ficaram opiniões abertas. Eu acho que ninguém vai defender voto sigiloso, ninguém vai defender isso, porque isso é abertamente errado, se não erro crasso. Mas o que a gente precisa é dessa discussão. Precisamos de uma TV Justiça, isso ajuda ou piora a produção da justiça? Essa é a discussão que a gente precisa ter. Muito bem, muito obrigado, doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, por essa palavra aqui com a gente, essa nossa conversa, e a gente se fala na próxima semana. Um abraço para você. Obrigado, Mauro, abraço a todos, bom trabalho.